Boa noite para quem nos vê em Macau, aqui são 7 horas da noite. Bom dia para quem está a assistir a esta conversa em Portugal, já passa um bocadinho das 11 horas da manhã. Esta é uma primeira conversa de uma série que vão acontecer com Augusto Santos Silva, candidato do Partido Socialista às eleições legislativas do próximo dia 30 de janeiro, pelo Círculo Fora da Europa, para ouvir as comunidades. É com enorme prazer que Macau, a região administrativa especial de Macau, é a primeira comunidade a ser ouvida. Daí o nosso obrigado ao Augusto Santos Silva, obrigado aos nossos convidados por terem aceito participar de uma conversa que passa por conhecer os problemas, as vicissitudes, os anseios de quem vive em Macau, mas permanentemente com o coração em Portugal. Agradeço também aos nossos convidados, Jorge Fão, ex-deputado da Assembleia Legislativa de Macau e presidente da mesa da Assembleia Geral da APOMAC, a Amélia António, que ainda não entrou, mas penso que chegará a qualquer momento, ao Miguel Sena Fernandes, advogado e presidente da Associação dos Macaenses, José Salles Marques, ex-presidente da Câmara Municipal de Macau e membro da Fundação da Escola Portuguesa de Macau, e Manuel Machado, atual diretor da Escola Portuguesa de Macau. Dentro em breve também deverá chegar o Rocha Diniz e também já contamos com a presença da outra candidata pelo Círculo Fora da Europa, a Ana Soares. A todos, mais uma vez, obrigado. Dirijo-me também a quem nos vê, aí em casa, no telemóvel, ou onde nos estiver a ver, também pode participar. Pode colocar comentários e questões na área respectiva do Facebook e os assuntos que sejam pertinentes podem aqui também ser abordados. Temos cerca de 90 minutos de conversa, começando, obviamente, pelo professor Augusto Santos Silva, que nos vai começar por dizer, ou por falar, certamente, no balanço que os deputados pelo Círculo Fora da Europa tiveram neste último mandato. Muito obrigado, muito boa noite para todos e é um prazer participar nesta sessão que julgo será esclarecedora. Como sabem, eu fui candidato a deputado e fui eleito deputado pelo Círculo Fora da Europa em 2019 e como transitei para o atual governo na qualidade de Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, tornei-me, aliás, o primeiro deputado eleito pelo Círculo da Imigração a desempenhar as funções de Ministro dos Negócios Estrangeiros e de Ministro de Estado, o que me honra. Pude acompanhar, por isso, muito de perto, o trabalho dos 4 deputados eleitos pela Europa e por fora da Europa. São um grupo pequeno, mas muito ativo e muito próximo das pessoas, independentemente do partido ou do círculo pelo qual tenham sido eleitos esses 2 deputados do Partido Socialista e os 2 deputados do PSD, portanto, os 2 maiores partidos portugueses, desempenharam, na minha opinião, de forma excelente o seu trabalho, a sua missão de representarem e defenderem os interesses dos portugueses residentes no estrangeiro no Parlamento Nacional. E por isso foi sem nenhuma surpresa, com toda a naturalidade, que vi o Partido Socialista recandidatar os deputados que desempenharam tão excelente mandato em 2019 e 2020 e 2021, os deputados Paulo Pisco pela Europa e Paulo Porto Fernandes por fora da Europa, e foi com enorme surpresa que vi o PSD expulsar das listas os deputados José Cesário, fora da Europa, e Carlos Gonçalves, na Europa. Aliás, li uma muito interessante entrevista dada a um órgão de comunicação social de Macau pelo atual cabeça de lista do PSD pelo Círculo de Fora da Europa, que qualifica de extraordinário o trabalho realizado pelo anterior deputado do PSD pelo Círculo de Fora da Europa. Eu só não consigo perceber se o trabalho foi tão extraordinário porque aquele foi expulso da lista do seu próprio partido. Mas, independentemente dessa surpresa, que não devo deixar de assinalar, julgo que os deputados dos 2 círculos da imigração têm esta característica específica, que é, mais do que a divisão natural entre partidos, há o que se assenta a uma grande unidade, porque todos trabalham em prol das comunidades, e isso é um elemento muito positivo que nós devemos prosseguir. Parece que o microfone já está resolvido. Amélia António, seja bem-vinda também à conversa. Vamos abrir esta conversa que
se prevê que tenha uma duração de cerca de 90 minutos, pelo ex-deputado da Assembleia Legislativa de Macau, presidente da Assembleia da Associação dos Aposentados de Macau, Jorge Fão, de uma entrevista que eu me recordo, logo após o pedido da transferência, disse que se os portugueses não fossem muito ativos em Macau, que seriam esquecidos. Passados quase 20 anos desde essa altura, o que é que lhe vai na alma? Bom, boa tarde a todos. Não sei se estão a ouvir. É a primeira vez que eu participo numa conversa virtual deste género, mas antes de mais gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Vítor Moutinho e também o professor Augusto Santos e Silva, que nos proporcionou esta oportunidade de poder ter um encontro virtual que eu achei muito interessante e eu acho até muito boa esta iniciativa. Espero que no futuro venhamos a ter mais iniciativas desta natureza, onde nós possamos trocar algumas opiniões, embora a longa distância, mas ainda podemos conversar um pouco e é para o bem de toda a comunidade portuguesa. Bom, eu acho que a comunidade portuguesa em Macau está ainda viva, né? Bastante energética e cada um de nós temos feito o seu melhor para o bem do Portugal e também para o bem de Macau. E, nesse sentido, eu acho que o governo português deveria, claro, ainda dedicar mais atenção, uma especial atenção à comunidade macaense, ou seja, estou a referir particularmente à comunidade luso-descendente, porque, como devem estar a ver, não basta olhar para a minha cara que eu sou luso-descendente, não é? De modo que pedia especial atenção por parte do professor Augusto Santos e Silva para que no futuro o governo dedicasse mais atenção à comunidade luso-descendente e às questões relacionadas com esta comunidade. Por parte da APOMA, onde eu sou um dos fundadores e também o presidente da Assembleia Geral, eu penso que a APOMA tem feito algum trabalho em defesa do portugalismo e também em defesa de todos os aposentados, que não são poucos. Temos cerca de 800 associados e que um bom número destes aposentados recebem as suas pensões por via da Caixa Geral de Aposentações. E pronto, isto desde, digamos, o handover, portanto, o retorno de Macau à China. E por esta razão específica, foi a razão porque nós tínhamos que, digamos, criar ou fundar uma associação para dar o apoio mais direto às pessoas que estão a receber pensões pela Caixa Geral de Aposentações. E também, por esse aspecto, tem havido um apoio extraordinário por parte do governo local, portanto, o governo de Macau tem nos apoiado imenso para facilitar o nosso trabalho. Bem, tem havido alguns acidentes de percurso, mas não de grande envergadura, mas creio que nós estamos a conseguir fazer um bom trabalho para os aposentados e para a comunidade portuguesa que eu represento. Represento uma pequena comunidade, mas é uma comunidade, embora já com uma idade, mas é uma comunidade ainda ativa. Isto é a minha opinião. Vamos passar agora a palavra à Amélia António, presidente da Casa de Portugal, advogada também, para nos introduzir no mundo do associativismo. Associativismo que em Macau também vive muito à sombra do governo, mas que também aguarda grandes contributos de Portugal. Boa tarde a todos, prazer em estar convosco. Não sei se me estão a ouvir, gostava de ter a certeza, porque eu tive aqui algumas dificuldades em entrar em linha. Ok, obrigada. Depois de falar do associativismo aqui, o Vítor abordou ali ligeiramente um dos grandes problemas, é que, de certa maneira, nós estamos aqui altamente dependentes do governo local. E isso cria-nos uma situação muito incómoda por vezes. Faz-se muito, mas tudo o que se faz depende do governo local. E muitas vezes somos perguntados, então em Portugal?
Então, e as empresas portuguesas? Então, e como é? E quer dizer, e nós ficamos sempre com uma cara na casa do sem jeito, porque de facto o interesse de Portugal e os interesses dos portugueses não podem estar dependentes a 100% de uma entidade, portanto, no fundo, o governo local, ou seja, a República Popular da China, quer dizer, pode ter muito interesse económico, etc., no mundo lusófono, mas concretamente aqui, ao fim destes anos todos em que aqui estamos, eu penso que precisamos de começar a funcionar com alguma participação quer do governo português, quer de outras entidades portuguesas, que não nos deixe nesta posição tão desconfortável de estarmos sempre a pedir e a depender do governo local. É uma das minhas grandes preocupações. Não sei se Augusto Santos Silva quer comentar agora ou se continuamos a ouvir alguns membros da associação, continuamos a ouvir. Eu avançaria certamente, se calhar, agora para a Escola Portuguesa de Macau, grande veículo também da língua portuguesa, com o seu diretor Manuel Machado, que, se os números não me estão enganados e daquilo que eu tenho lido nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, cerca dos 80% dos alunos admitidos na escola são de etnia chinesa, o que obriga também a um esforço suplementar da parte do português. Há ou não um aumento da procura do português no território? Boa tarde a todos. Gostaria de começar por agradecer o convite para participar neste encontro e de cumprimentar o Sr. Professor Augusto Santos Silva na qualidade de candidato nestas eleições que se aproximam. Na verdade, tem havido uma procura crescente de alunos de etnia chinesa relativamente à escola portuguesa, mas não é esse valor que apresenta. Há, de facto, um grande número de estudantes de etnia chinesa e de estudantes que têm como primeira língua o chinês, mas, na maioria, ainda os estudantes da Escola Portuguesa de Macau são estudantes de nacionalidade portuguesa que têm como língua materna o português. Portanto, há, de facto, mas tem havido uma grande procura da escola por parte desses alunos que referiu, contudo, ainda a escola ainda é frequentada maioritariamente por alunos de nacionalidade portuguesa, pese embora o número de alunos falantes do português tenha vindo a diminuir progressivamente ao longo dos anos, e daí a necessidade de se definirem as estratégias necessárias para fazer o acompanhamento destes alunos que, embora frequentem a Escola Portuguesa de Macau, não possuem, por vezes, as ferramentas linguísticas necessárias para fazer o acompanhamento do currículo. Este é, de facto, um esforço que tem vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos pela Escola Portuguesa e que tem vindo a dar os seus frutos, porquanto ela, felizmente, tem vindo a ser procurada por um número cada vez maior de estudantes de outras comunidades, para além da chinesa também, de outras comunidades. Neste momento, a Escola Portuguesa é frequentada por alunos de 18 nacionalidades e, portanto, tem, de facto, vindo a ser procurada por alunos das diferentes comunidades residentes em Macau. No momento, e ficaria por aqui relativamente à questão que colocou. Talvez seja por isso que, também devido à procura do português, que a IPIM, Miguel Sena Fernandes, a Associação também dos macaenses, o Miguel Sena Fernandes, eu às vezes perco-me, são tantas associações que, mas a última que li da IPIM é que iria investir. Estou metido em muita coisa. Olha, antes de mais, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta conferência virtual. Ainda por mais na língua portuguesa, acho que vai sempre do português. O Sr. Professor Dr. Augusto Santos Silva. E começo já por saudar a todos e desejar a todos um bom ano, fazendo votos de boa saúde, apesar de tudo, pelos tempos que correm. Ora bem,
em Macau, nós temos... são várias questões que nós podemos colocar em relação à comunidade portuguesa, e quando nós falamos de comunidade portuguesa falamos de associativismo, que no fundo é como a comunidade muitas vezes se vê, portanto, através do fenómeno associativo. Nós temos importantes, aqui em Macau, são importantes associações para a comunidade portuguesa e macaense, e muitas vezes se diz, e com substancial razão, tem sido o movimento associativo que tem mantido vivo esta comunidade. Cada associação tem feito um excelente trabalho, cada um na sua área, não é? E, portanto, através do associativismo de matriz portuguesa, tem sido mantido, eu julgo, com bastante eficácia, isso tendo em conta aquilo que nos é permitido fazer. E, portanto, acho que a comunidade está bem. Mas é evidente que nestes últimos anos, devido à pandemia, as coisas mudaram um bocado. E, naturalmente, no momento em que nós não conseguimos sair, muitas vezes, por causa das restrições, pomos-nos sempre a pensar. E quando nós pensamos muita coisa. Muita coisa. E uma das coisas que nos ocorre é precisamente isto, naturalmente, falando em relação a Portugal. Em relação a Portugal, muitas vezes há sempre uma questão recorrente que se nos é colocado sempre, que é, afinal de contas, o que é que Portugal olha, como é que Portugal olha para Macau? Como nós somos muito poucos. Também saber, afinal de contas, como é que Portugal olha para Macau, como é que Portugal encara esta comunidade tão tenue que é a comunidade portuguesa de Macau. Realmente, nós não vamos pelos números, não é evidente que nós nos perdemos no mar da comunidade global portuguesa, mas tem sido sempre essa questão, porque no fundo era necessário para nós também percebermos, afinal de contas, o que é que isto representa, o que é que Macau representa. É que é a partir da resposta a esta questão, ou enfim, à busca da resposta a esta questão, muita coisa se vai responder. Muitas vezes, depois da transferência de poderes, quando muita gente já vaticinava o pior, comunidade, nós mantivemos firmes, com muita energia, como diz o Jorge Fão, muita energia e a lutar e manter sempre a nossa identidade de matriz portuguesa em Macau. Mas muitas vezes torna-se um esforço muito em vão, quando nós não sabemos, afinal de contas, de Lisboa vem o quê? Que tipo de sensibilidade isso existe? Parece-me que as pessoas, para já há esta sensação de que Lisboa não percebe nada de Macau. Desculpa essa honestidade, mas tem que ser dita isto, não é? E as pessoas já não sabem o que é Macau, mas o que é Macau? Macau isto fica para as Áfricas, onde é que é isto? Nas Austrálias, como é que é? As pessoas não sabem, e quando as pessoas não sabem, é evidente que não há sensibilidade nenhuma para isto, não é? Quando nós falamos de Macau, muitas vezes nós vamos repescar o passado, e em Portugal está numa de complexo mesmo. Nós falamos do passado. Quando nós falamos de passado, vem logo aqueles fantasmas, as fantasmas do tudo que é colonial e tal, e é tudo arredado, é tudo relegado para o segundo plano. E se calhar, eu naturalmente não queria por esta via, se calhar nós estamos nesta prateleira para a sensibilidade das pessoas. É claro que eu falo da sensibilidade, pelo menos aquilo que eu imagino como uma pessoa que esteja na República a ver Macau, que não percebe as coisas. O não perceber muitas vezes leva
leva a certo tipo de postura em relação à comunidade de Macau. E é por isso mesmo que muitas vezes nós em várias reuniões, que nós temos, quando nós temos que falar sobre Portugal, quando nós temos que falar sobre as relações entre Macau, ou as estruturas de Macau, em relação ao Estado português, são estas questões que se colocam, que muitas vezes alimentam-se muitas conversas de café, é verdade, mas quando nós vamos para o plano político, para o plano das relações intercomunitárias, eu falo de comunidade de Macau e comunidade da República, como é evidente, estas questões são questões muito importantes. Já há 20 anos andamos a falar sobre isto, há 20 anos falamos, eu já ando a falar sobre isto, a Amélia tantas vezes, eu e a Amélia muitas vezes estamos juntos nisto, às vezes o próprio Jorge Fão, que já se manifestou por várias vezes esta questão, o Salles Marques, etc. Enfim, todos nós temos isto em comum, o que é que a República, como é que a República olha para a comunidade de Macau. Eu fico por aí, enfim. Passaríamos agora a palavra a José Salles Marques, ex-presidente da Câmara Municipal de Macau, também membro, administrador da Fundação Portuguesa, da Escola Portuguesa de Macau, mas também com uma experiência de vida de larguíssimas décadas em Macau. O que é que está a fazer falta neste momento na relação Macau-Portugal? Boa noite a todos aqui da parte de Macau. Deixo-me cumprimentar e agradecer também o convite ao Dr. Luís Almoutinho, cumprimentar também o professor Augusto Santos Silva e a todos os meus amigos que estão aí do outro lado. Nós estamos aqui nesta conversa virtual que acho muito oportuna e, de facto, há 2 anos que já não ponho os pés fora de Macau e, portanto, já faz alguma falta aquilo que é talvez o essencial desta relação, que é esse como é que é de chamar isso, essa corrente enfim, de diálogo, de presença, até de afetividades, que infelizmente com este afastamento obrigado, que somos obrigados, acaba por não ser possível, pelo menos temporariamente e da forma como obviamente gostaríamos que fosse. O que se passa é que nós, de facto, todo o mundo muda e portanto, Macau muda também. Os portugueses de Macau e os portugueses que são também naturais de Macau, como eu, como o Fão, enfim, o Miguel. Os outros são também portugueses que já se sentem como de Macau, enfim, e já estão cá há tantos anos. E a verdade é que todos nós, o tempo passa e os cabelos vão ficando brancos, e etc. E a memória também. Eu penso que a questão muito importante neste momento, e que foi abordado pelo Miguel, é que talvez, se do nosso lado, enfim, alguma memória, e sobretudo relativamente a Portugal, sobretudo das gerações mais jovens, até entre a comunidade maquense e portuguesa, já não será a mesma coisa do que era há 30 ou 40 ou 50 anos. Também do lado de Portugal isso acontece e é provável que hoje em dia, quando nós nos dirigimos aos ministérios, às autoridades, e quando se fala de Macau, há uma geração que sabe perfeitamente o que Macau é, o que é que Macau significa, mas depois há muitos outros para os quais Macau é apenas mais ou menos uma realidade pouco significativa, com poucos portugueses, e que talvez não suscite atenção suficiente, porque a questão
as questões relativas a Macau são consideradas menos importantes. Eu penso que, quando digo isso, não estou a inventar, estou a dizer isso com alguma segurança. Eu julgo que, de facto, tenho sentido que há mais e mais, a nível enfim, das gerações talvez mais jovens, enfim, que não viveram todo o processo até de transição, transferência de soberania ou da administração de Macau para a China, etc., todo esse processo, que não compreendem verdadeiramente o significado ou, eventualmente, até a própria importância que Macau e os portugueses aqui em Macau e os macaenses, as várias comunidades que falam a língua portuguesa, a própria língua portuguesa significa no que diz respeito aos próprios interesses de Portugal nesta parte do mundo. Porque, de facto, nós vemos que, a falar da língua portuguesa, eu penso que é importante, quando se fala de língua portuguesa, não se falar no abstrato, porque falar em língua portuguesa, sobre a língua portuguesa em Macau, é falar do nós, é falar dos nós que, no nosso dia-a-dia, fazemos o trabalho possível, às vezes com alguma dificuldade, ou às vezes até com bastante dificuldades, para manter essa língua viva em Macau. Obviamente que há sinais muito positivos no que diz respeito ao interesse que a língua portuguesa tem vindo a suscitar, que é o interesse crescente entre as comunidades de Macau. Muitos até chineses que vêm do continente, são famílias que até falam mandarim e não o cantonense, que é a língua, digamos, da região, procuram a língua portuguesa, porque acham que a língua portuguesa tem futuro. E nós somos, enfim, aqueles elementos, digamos, vivos, ativos e atuantes que estão aqui a tentar, efetivamente, manter esta presença. E não é fácil, porque tudo custa dinheiro, não é? Para além da vontade e do esforço e do empenho pessoal de cada um, tudo tem o seu custo, o funcionamento de uma escola, o funcionamento de um jardim de infância, tudo isso tem custos. E, efetivamente, a Amélia já se referiu também a isso. Pronto, o governo de Macau tem dado imenso apoio, mas também Macau passa por dificuldades, que não é, toda a gente sabe isso. E efetivamente, hoje em dia, as coisas que nós temos que fazer para, então, já não quero, pronto, uns mais do que outros, mas eu estou a ver a Amélia que hoje abriu o restaurante português de que estava à espera de fazer há quase 2 anos, não é? Todas essas instituições, essas associações para as quais trabalhamos, enfim, têm custos a suportar. E por muita boa vontade que haja por parte das pessoas, enfim, e por muito apoio que o governo de Rahem nos dê e tem continuado a dar, apesar das dificuldades, mas, enfim, isso tem o seu peso, não é? E, obviamente, nós não estamos a dizer isso, enfim, para pedir aquilo que se calhar não é possível, que é um apoio financeiro mais significativo, ou até um apoio financeiro a Portugal. Nós compreendemos, somos solidários todos, e acho que solidariedade é uma palavra muito bonita e que nós praticamos, digamos, no dia-a-dia, mas, efetivamente, acho que há que, como já foi dito aqui, o Jorge Fão também, há que sinalizar uma certa atenção relativamente às questões de Macau e não, digamos, colocar as questões de Macau no último lugar de uma lista qualquer de prioridades. Obviamente, eu estou a dizer isso, enfim, sem digamos, a partir daí procurar criar nenhuma situação complicada para ninguém, muito menos para as finanças do governo português, mas é apenas uma questão de um apelo, de uma chamada de atenção para o facto de que, apesar de tudo, nós aqui também passamos por dificuldades. Macau também passa por dificuldades e, obviamente, o apoio é sempre importante e a atenção, sobretudo a atenção
para as coisas, para o funcionamento das instituições, às vezes para algumas burocracias que levam tempo a serem resolvidas, etc, etc. Para já é isso. Obrigado. Ia passar a palavra à Ana Soares, mas ela saiu temporariamente. José Rocha Diniz, obrigado por ainda ter vindo a tempo, a figura incontornável dos mídia em Macau. José, o que é que, na tua opinião, é necessário ainda fazer na ligação entre Macau e Portugal? Muito simples. Para mim é muito simples. Nem se trata por facto de ser Macau, mas trata-se pelo facto de que as relações, quando se pede alguma coisa a Portugal, é muito difícil encontrar quem consiga perceber do que é que a gente está a falar. Eu não tenho problema nenhum pessoal, mas durante os anos todos, durante todos estes anos em que cá estou, tenho visto que quando aparece algum problema é uma dificuldade terrível para encontrar um ponto de diálogo, nomeadamente para questões simples. Eu dou-vos um exemplo, que nunca falei nisto. Como sabem, casei com uma mongola e temos o processo para, ao fim de 3 anos, para aquisição de nacionalidade. Depois demorou 1 ano a resolver. 1 ano e picos a resolver. Mas o caso mais interessante é que uma senhora dos registros notariado, não sei o quê, às tantas, dava 1 semana para nós, em pandemia, sem ligações nenhumas a partir de Macau, para irmos à Mongólia buscar um documento que, alegadamente, a senhora achava que era importante, e era importante. Só que a senhora não sabia onde é que fica a Mongólia, não percebia o problema da pandemia. Quer dizer, e eu recebo aqui muitos estagiários e percebi isso há muito tempo. Falta mundo às pessoas e era importante que tivessem e percebessem e fossem ver ao Google onde fica a Mongólia ou onde ficam as outras coisas quaisquer, porque não se trata de Macau, trata-se que os funcionários em Portugal estão-se marimbando. Eu lembro perfeitamente, e posso dizer isto com toda a certeza, não é? Lembro perfeitamente de um dia em que um grande camarada meu, que passou a ser secretário da administração interna, me disse assim: descobre-me aí, ali, numa gaveta, descobre-me aí estes processos todos de Macau que o anterior secretário, que era do PSD, e também meu ex-colega de Coimbra, deixou na gaveta. E pronto, e eu é que fui descobrir quem eram as pessoas de Macau que estavam com problemas para resolver, e resolveu-se o problema. Quer dizer, há uma falta de mundo e uma falta de profissionalismo brutal. Quer dizer, pronto, estão lá longe, são não sei quantos milhares de quilómetros, e portanto estão-se marimbando verdadeiramente para os problemas. E a gente aqui tem que tentar resolver. E é isso que vamos continuar a fazer, contra ventos e marés. Digam aí aos funcionários que a gente não se vai ficar por poucas palavras, nem vai desistir dos problemas. Eles é que desistem, mas é uma pena, porque depois a culpa é sempre dos governos. Não é dos governos, é dos funcionários que não tratam das coisas como deviam. Desculpa, acabou. Augusto Santos Silva. Vamos a um... Muito obrigado. Eu pedi a palavra porque me parece que já foram colocadas 3 questões muito importantes e queria reagir a elas. A questão colocada pelo Miguel Sena Fernandes, que é como é que Portugal vê Macau. A questão relativa ao tipo de apoio e de relação que nós podemos ter com o movimento associativo em Macau, e a questão relativa ao tratamento que os funcionários, quer os consulares, quer os funcionários
da nossa Polícia de Fronteiras ou dos nossos serviços de notariado, a atitude que esses funcionários devem ter em relação aos residentes portugueses em Macau. A primeira questão é muito importante e eu queria responder-lhe porque tenho ideias claras, não sei se são as ideias certas, mas pelo menos são ideias claras sobre o assunto. Primeiro, Macau é um caso absolutamente único, que não pode ser confundido com mais nenhum. Seja quando nós olhamos para o passado, seja quando nós olhamos para o presente e para o futuro. Quando olhamos para o passado, é muito importante retirarmos a situação de Macau das nossas discussões, que eu não contesto, são úteis desde que não sejam exageradas, sobre a história colonial portuguesa e a herança colonial portuguesa. Porque Macau nunca foi uma colónia portuguesa. Macau sempre foi um território chinês, administrado por Portugal, a pedido de autoridades chinesas, até 1999. Isto é muito importante porque Portugal é um dos poucos países europeus que não tem nenhuma história de alguma hostilidade em relação à China ou da China em relação a nós. E isso dá-nos uma posição única no relacionamento com a China. E para esse relacionamento, Macau é absolutamente essencial como o mais forte elo de ligação que existe entre os dois países. Portanto, é muito importante nós sermos muito precisos na maneira como olhamos para o passado português em Macau e olhamos para o presente. Também no que diz respeito ao passado, a transferência da administração portuguesa para a administração chinesa de Macau, o que os chineses chamam, e bem, o regresso de Macau à pátria-mãe, o que nós chamamos, e bem, o processo de transferência da administração em Macau e o processo de transição subsequente, são um caso único na história recente de uma transição devidamente acordada, devidamente planeada, com regras claras que as duas partes têm cumprido exemplarmente até agora. O processo que conduziu de 1975, 76 até 99, no qual Portugal e a China se entenderam com o tempo necessário sobre a transição, é hoje estudado nos manuais de relações internacionais como um caso de sucesso para processos semelhantes, de negociação aturada, cuidada, demorada, de que resultou uma solução em que ambas as partes se reviram inteiramente. Macau é também um caso único na atualidade e no próximo futuro. Macau não é uma segunda Hong Kong. Macau é Macau, apenas isso. Tem circunstâncias muito próprias, é uma região administrativa especial, regula-se pela lei básica e a sua situação não deve ser confundida com mais nenhuma e não deve ser tratada olhando para outras realidades chinesas ou olhando para outros processos políticos que não ocorrem em Macau. Em terceiro lugar, por causa de tudo isto, Macau é um caso que deve ser tratado diplomaticamente. A diplomacia aqui é essencial. E aquilo que caracteriza a diplomacia, que é o contacto direto a todos os níveis, começando desde logo pelo nível do meu contacto regular e direto com o meu colega, o Ministro dos Estrangeiros da República Popular da China, e depois a todos os outros níveis, ao nível do nosso embaixador, ao nível do embaixador da China em Portugal. A diplomacia é essencial no que ela envolve contacto direto, em que cada parte ouve o outro e ouve os argumentos, os interesses e também as dificuldades do outro e procura se ajustar reciprocamente. Depois um contacto discreto, não se faz no meio da rua,
não se faz pela lógica do megafone, como nós costumamos dizer, não se faz acentuando publicamente as divergências ou as dificuldades, porque a acentuação pública das divergências e das dificuldades só prejudica as soluções que é preciso encontrar. E um contacto permanente, pessoal, direto, discreto e permanente. E é por isso que eu acho muito estranho esta ideia dos meus colegas do PSD, que inscreveram no seu manifesto eleitoral a proposta de criar um novo ministério, a que chamam Ministério das Migrações e da Lusofonia, para o qual deveria ser remetido a política das comunidades. Com todo o respeito e toda a consideração, acho isto um erro brutal. Porquê? Porque, no caso específico de Macau, mas podia falar de outros casos, eu até digo, mais importante do que o trabalho da Secretaria de Estado das Comunidades é o meu trabalho como Ministro dos Estrangeiros. Porque o essencial das questões que hoje se coloca às muitas dezenas de milhares de portugueses que vivem em Macau não são as questões relativas aos atos consulares, aos vistos que não precisam, ao ensino, às associações, às relações económicas, etc. Tudo isso é muito importante e é tratado pela senhora Secretária de Estado das Comunidades. Mas o mais importante que hoje a comunidade portuguesa residente em Macau enfrenta é a necessidade de garantir que o que a lei básica diz é cumprido. Ora, isso é algo que só o Ministro dos Estrangeiros pode tratar. E, acima dele, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E, portanto, pensar que tirar do Ministro dos Estrangeiros a política das comunidades ajuda as comunidades portuguesas, ou ajuda especificamente a comunidade portuguesa residente em Macau, na minha opinião, revela uma certa ignorância e revela um certo desprezo. Porque, vamos lá ver, as vezes em que eu falei e intervim mais demorada e mais até assertivamente sobre Macau, foi as vezes em que me relacionei com as autoridades chinesas enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros. Macau é, em primeiro lugar, como queria dizer, uma realidade absolutamente única. Eu tenho dito sempre aos meus colegas e amigos chineses que aproveitem esta realidade única e o facto de os 100 mil titulares de cartão de cidadão português que vivem na China, a esmagadora maioria dos quais em Macau, representam um caso evidente de integração, de tranquilidade, de empenhamento das pessoas numa vida normal, tranquila, sem dissabores, sem rupturas, sem antagonismos, e que essa realidade deve ser preservada a todo o custo. Até porque, segundo a grande característica de Macau, isso serve para ampliar as relações entre Portugal e a China e entre a China e os países de língua portuguesa. Macau é muito importante enquanto plataforma de ligação entre a China e os países de língua portuguesa. Macau é muito importante para o ensino português e a divulgação da cultura portuguesa na China. É verdade, é um facto que hoje se aprende mais português em Macau do que se aprendia antes da transferência de poderes, e é um facto que hoje se ensina e se aprende muito mais português na República Popular da China do que antes de 1999. Há hoje mais de 40 universidades chinesas que têm estudos portugueses. A Escola Portuguesa de Macau é talvez a escola de referência em Macau. Se não é uma das escolas de referência de Macau, como ainda há pouco o senhor diretor assinalou, 18 nacionalidades diferentes estão representadas na Escola Portuguesa de Macau. E o mesmo se diga em relação às relações económicas, sendo que tudo isto ainda é muito
um minério por minerar, uma riqueza por explorar, um potencial por cumprir. Nós temos consciência disso, de que Macau está a ser menos utilizado do ponto de vista económico, do ponto de vista da presença económica portuguesa, do que poderia e deveria. Mas para que isso tudo seja possível, na minha opinião, é preciso ter clareza sobre isto. O que é Macau é uma região administrativa especial da República Popular da China, que se regula pelo princípio um país, dois sistemas, que tem uma lei básica que determina o processo de transição, em que Portugal tem uma influência e um interesse decisivos, influência e interesse decisivos que devem ser tratados com pinças, tratados ao nível adequado, entre governos, entre ministros dos estrangeiros, com a sageza, com a finura, com a delicadeza que a diplomacia sabe e deve empregar. Um movimento associativo, segundo a questão colocada, é muito, muito importante. E para o sucesso da transição tem muito contribuído a largueza de perspectivas com que o Executivo de Macau tem tratado não só a nossa escola portuguesa, como a comunidade em geral e os órgãos de comunicação social e as associações. É natural que o governo de Macau apoie as associações. Nós aqui em Portugal também apoiamos associações de imigrantes, de estrangeiros residentes em Portugal. Mas não há nenhuma razão para excluir as associações de Macau do leque de apoios que a Secretaria de Estado das Comunidades gera. Nos 6 anos que levo como Ministro dos Estrangeiros, 499 projetos de associações portuguesas em todo o mundo já foram apoiados. E a nossa intenção é reforçar, continuar e reforçar esses apoios. Como eles devem ser dados, não por escolha pessoal, seja de quem for, não por afinidades ideológicas, pessoais ou geracionais, mas sim pelo mérito dos projetos apresentados, avaliados por um júri. Terceira questão em relação aos serviços consulares. Os serviços consulares são, digamos, a presença do Estado no estrangeiro, desde logo junto das comunidades residentes no estrangeiro. Nós somos a porta avançada, o quiosque, o guichê mais próximo das pessoas, não só para coisas que tratamos nós, os vistos, como para coisas de que trata o Ministério da Administração Interna, as autorizações de residência, ou o Ministério da Justiça, os registros de nascimento, os registros de casamento, os pedidos de nacionalidade, etc. E os cartões de cidadão, os passaportes para o Ministério da Administração Interna, etc. E nós procuramos graduar os consulados gerais mais importantes, alguns consulados que estão equiparados às chefias de missão, como o Consulado de Macau, e nós temos procurado colocar pessoas que já têm perfil de embaixador para robustecer a maneira como localmente se olha para o consulado português, mas temos que fazer muito para melhorar os nossos serviços consulares. O Rocha Diniz deu exemplos muito impressivos do muito que é necessário fazer. Por isso, aliás, é que quando se discutiu aqui o Plano de Recuperação e Resiliência, que é, digamos, o grande programa de recursos financeiros para responder, para acelerar a recuperação da economia, e quando no governo me perguntaram e o que é que o Ministério dos Estrangeiros precisará para esse programa, a minha resposta foi rápida e curta. O dinheiro que precisamos é para melhorar os serviços consulares. Essa é a nossa necessidade principal. E por isso é que estamos a desenvolver um processo tecnológico
que permita o acesso tão rápido quanto possível, por via remota, por via digital, sempre que possível, aos nossos serviços. Mas eu reconheço que, para além disso, é necessário reforçar também os nossos serviços consulares, portanto, o nosso guichê, e estamos a negociar com o sindicato as condições para o fazer. E a montante, cá em Lisboa, temos também que sensibilizar mais a nossa administração pública para a necessidade de responder rapidamente e sem delongas aos pedidos, que são direitos exercidos pelos portugueses que residem no estrangeiro. Eu queria fazer só esta primeira reação, peço desculpa se me alonguei, porque estas 3 questões são tão importantes que gostaria que tivessem a minha opinião, não no fim, mas a meio da nossa conversa, para reagirem se estiverem em ela. Muito obrigado. Faltava ouvir a opinião e entrar na conversa a Ana Soares, também ela candidata pelo Círculo Fora da Europa, residente em Macau, advogada. Ana, a tua palavra. Tens que ligar o microfone, Ana. Acho que está por aí desligado. Unmute. Ok. Eu acho que esta conversa é importante e provavelmente não deveríamos tentar fazê-la em termos temporais mais vezes, porque os problemas vão surgindo. É evidente que nós conseguimos ao longo destes 2 anos, portanto, da parte do Partido Socialista, ser o canal para a resolução de algumas questões que preocupavam a comunidade, até porque foi esse o nosso compromisso, mas penso que estes canais têm que ter, esta possibilidade de haver um debate de ideias, de nos vermos uns aos outros, é completamente diferente. E hoje em dia, até pela situação da pandemia, estes meios foram postos ao nosso alcance e são extremamente úteis. Portanto, aquilo que a nossa experiência destes 2 últimos anos, que foram interrompidos, portanto, com as eleições antecipadas, é que os canais têm que estar permanentemente abertos. É evidente que algo já foi feito nesse sentido, mas também é evidente que há melhorias a fazer. E há uma coisa aqui que eu gostava de dizer. A administração pública portuguesa, mesmo em relação a situações de Macau, e eu como sou advogada tenho essa experiência de resolver problemas de Macau de cidadãos, no fundo, chineses, de nacionalidade portuguesa também, em Portugal, e há más experiências, mas também há experiências. Isso é importante que se diga, porque há um setor... e há setores da administração pública portuguesa que têm feito um esforço de modernização, de digitalização, e eu consegui pela primeira vez uma situação que foi a aquisição originária da nacionalidade de um adolescente já de 14 anos, que andariam os pais há imenso tempo para resolver o problema, porque ambos os pais eram portugueses, eram cidadãos portugueses, de etnia chinesa, mas cidadãos portugueses, com cartão de cidadão português, e eu própria não tinha este conhecimento, fui tomando o conhecimento ao longo do processamento portanto, do processo de aquisição originária de nacionalidade, e todo o processo foi feito online. É inacreditável que do princípio ao fim, até ao auto de nascimento, tudo foi online, e no final foi enviado para o meu escritório em Macau uma carta com o auto original. Portanto, e eu tive que remeter também pelo correio a dizer que recebi esse auto. Portanto, como digo, há coisas que já melhoraram, há coisas ainda que necessitam de melhorar, mas nós temos que ter esta visão de que não está tudo negro, porque senão entramos já basta a pandemia para nos pôr, para enegrecer o horizonte. Mas concluindo, portanto, o que eu gostava só de deixar e frisar é que este diálogo é muito salutar.
portanto, é uma experiência a repetir fora das campanhas eleitorais. Não estás com o telefone, não está aberto o microfone. Ia dizer se alguém queria usar a palavra, ou que um problema de microfones. Bem, eu queria usar só por uma clarificação. O assunto que eu disse já está resolvido, demorou aquele tempo todo, aliás, a pandemia até ajudou, está resolvido. Mas se foi difícil para mim, e esta é que é a minha questão, como é que uma pessoa resolve que não tenha os amigos que eu tenho, que não tenha cartas de personalidades importantes em Portugal? Quer dizer, tudo isto que devia ser um processo. Dá-me a ideia de que, lá pelos CEF e pelos outros quaisquer, a ideia é esta. É um pedido, é para pôr numa gaveta. E depois se resolve. É contra isto que eu estou. O resto, eu sei perfeitamente que há coisas melhores, há coisas piores, nem é tudo igual e há gente com muita capacidade. Mas há aqui um sentimento, a falta de mundo é uma coisa que me preocupa muito, muito. Jorge Fão, já foi um dos primeiros. Tem alguma coisa a acrescentar? Bom, eu gostaria de facto de poder acrescentar mais algo depois de ouvir a conversa e também a intervenção do professor Augusto Santos Silva. Creio que, de facto, da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, têm feito algum trabalho, e bom trabalho. Uns lá, públicos, foram públicos, e outros lá, na maior descrição, mas, grosso modo, creio que Portugal, nesse aspecto, fez um bom trabalho. Isto para começar, que a declaração conjunta assinada por dois Estados, portanto, o governo português e o governo chinês, está sendo cumprida com rigor e, consequentemente, nós estamos bem nesse sentido. Nós, estou-me a referir também os portugueses nascidos e os portugueses radicados em Macau, porque ambos os países estão a cumprir bem a declaração conjunta. A lei básica, já o professor há pouco fez uma referência. Agora, em termos do trabalho que acabei também de ouvir, das complicações que houve em relação a alguns casos, nós também tivemos, em relação a nossos aposentados, mas felizmente temos tido digamos, um relacionamento muito assíduo e muito regular com a Caixa Geral de Aposentações e temos conseguido resolver casos, e muitos casos, né? Centenas de casos, não é um ou outro caso, são centenas de casos, e ainda tivemos lá, umas 200 e tantos casos que tinham a ver com, digamos, os impostos, que não deviam ser cobrados, mas foram indevidamente cobrados, e para reaver, digamos, aquilo que foi indevidamente cobrado, até porque a doutora Ana Soares até me ajudou, não é? Nesse aspecto, e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para transmitir ao professor, e também agradecia que transmitisse à sua colega, a doutora Ana Mendes Godinho, que é Ministra do Trabalho e Solidariedade Social. Foi esta senhora que tomou a iniciativa de questionar as respectivas entidades as nossas questões. E foi por obra e graça e pela intervenção desta senhora é que as questões acabaram por ser resolvidas ainda há uns meses atrás. Portanto, questões de há 4 anos só conseguimos resolver na totalidade, a 100%. Olá, o último caso ficou resolvido mais ou menos no final do ano passado. Portanto, estamos muito gratos com a doutora Ana Mendes Godinho e também com o governo de Portugal. E por isso que, sobre esse aspecto, eu tenho que, de facto, agradecer a doutora Ana Mendes Godinho mais uma vez e aproveito esta conversa para o fazer. Agora, também em questão de económica, há pouco já se referiu à questão económica, eu acho que seria bom que o governo português fizesse uma nova avaliação em termos de parceria económica com a República Popular de China. Porque eu acho que Portugal não esteve, ou nunca esteve, ou não serviu, ou não soube das potencialidades que Macau tem e sempre teve. Eu agora queria me referir também
que Portugal deveria pensar em apostar numa nova política de desenvolvimento da Grande Baía no sul da China. Portanto, a Grande Baía é uma política nova do governo central chinês, que engloba, digamos, a província de Guangdong, representando, portanto, 9 cidades, grandes cidades urbanas, e mais 2 regiões administrativas especiais de Macau, que no seu todo abarca mais do que 70 milhões de habitantes. Portanto, repara que Portugal há que aproveitar esta oportunidade e envidar todos estes esforços para saber tirar o máximo de proveito no investir ou numa aproximação com o governo chinês e também investir, digamos, na Grande Baía, digamos, do sul da China, porque esta Grande Baía vai ser a maior baía do mundo, maior que a do São Francisco, do Tóquio e etc., por aí fora. E por isso que eu achava bem que o senhor ministro pensa sobre esta matéria. E em Portugal eu sei que existe uma Câmara de Comércio luso-chinês, portanto, eu não sei se a Câmara de Comércio luso-chinês tem consciência ou tem conhecimento deste assunto. Se não tem, agradecia que a transmitisse, também devia saber, não é? E o governo deveria com certeza apoiar, digamos, a Câmara, não é? No sentido de aproximar, digamos, o investimento desse desenvolvimento na Grande Baía do Sul da China. E também eu creio que Portugal, com isso, tiraria muito mais proveito econômico. Servindo-se também da plataforma de Macau, que até então não tem sido aproveitado, porque eu não vejo, digamos, quase nada em que Macau foi aproveitado ou servido, o aproveitado para, digamos, tirar o máximo proveito em termos econômicos para Portugal. Portanto, este é um apelo que eu faço. E por hora termino, e não gostaria também de estar a mandar, dou também o tempo para os meus colegas para poder dizer das suas opiniões. Não sei se alguém quer usar da palavra. Amélia. Eu gostaria de dizer mais alguma coisa. Portanto, eu, apesar da minha formação de jurista e de advogada, tenho aquele defeito terrível de ir direitinha às questões práticas e não me perder, digamos, nos considerandos. Relativamente a tudo o que o Dr. Augusto Santos Silva falou do ponto de vista político, do relacionamento de Macau, China, Portugal, etc., eu estou perfeitamente de acordo e não tenho qualquer observação a fazer relativamente a isso. Mas penso que a nossa posição aqui em Macau tem 2 facetas. Terá essa faceta da política de Estado e que será desenvolvida Estado a Estado entre Portugal e a China, mas tem muito a ver com aquilo que é feito localmente. Os anos todos que Portugal esteve aqui presente e que teve aqui uma influência cultural, e a influência cultural não é exclusiva da língua, tem todo um leque de afirmação e de transmissão, etc. Depois da transferência, houve um hiato, houve como que um período morto em que praticamente tudo ia desaparecendo do ponto de vista cultural, porque as entidades que até essa altura faziam alguma coisa desse ponto de vista, nomeadamente o IPOR, Fundação, Oriente, etc., passaram um período de completo silêncio e de abstenção de fazerem coisas. E se a sociedade civil e o movimento associativo não tivesse deitado mãos à questão, a nossa presença hoje teria muito menos significado e muito menos força do que aquela que tem. De facto, as associações aqui representadas, cada uma na sua área de atuação e na sua área de associados, etc., são tudo entidades que têm desenvolvido um trabalho importante. No nosso caso concreto da Casa de Portugal,
tem sido absolutamente fundamental a atividade cultural, porque tudo aquilo que nós não fazemos tinha deixado de se fazer em Macau. Nós tivemos que, no instinto de sobrevivência, agarrar a parte cultural, como se diria na nossa terra, com unhas e dentes, para conseguir manter uma atividade permanente e uma presença permanente. E, portanto, a Casa de Portugal, que foi criada em 2001, acabou de fazer os seus 20 anos e começou absolutamente do nada, contrariamente às associações de matriz portuguesa, de uma maneira geral, que todas estavam constituídas quando foi a transição e, portanto, tinham condições para continuar o seu trabalho. A Casa teve que arrancar a partir daí e desenvolveu todo o trabalho. Eu não vou estar aqui porque os colegas presentes todos conhecem. O Dr. Augusto Santos Silva será eventualmente o único elemento que não conhece o que aconteceu nestes 20 anos, mas portanto, hoje a Casa está representada, tem uma escola de artes e ofícios, está representada no setor desportivo. Há bocado o Miguel fez referência ao espaço gastronómico que foi inaugurado hoje e que além de gastronómico tem uma loja e uma espécie de galeria onde está representado o trabalho que é feito por todas as pessoas que têm frequentado e que estão ligadas à Escola de Artes e Ofícios, portanto, onde está trabalhos de grande qualidade artística e que é, de certa maneira, a face visível da nossa cultura aqui em Macau. Isto não é para pôr a casa em bicos dos pés, mas é para se perceber que este trabalho sistemático cresceu ao longo destes 20 anos e que hoje permite ter uma face permanente em Macau da cultura portuguesa, precisa e devia ter um relacionamento com instituições de Portugal que lhe dessem determinado tipo de apoio, e quando digo apoio, nem sempre a questão se põe em termos só económicos. Por exemplo, são formados pessoas na escola que hoje, por exemplo, são bons executantes e pessoas dotadas para determinadas áreas, na cerâmica, no azulejo, na joalharia, etc. E nós, ao formarmos estas pessoas ao longo de anos, não temos maneiras de, por exemplo, certificar a qualidade dessas pessoas que lhes permitam depois vir a tirar partido da formação que tiveram. Isto são problemas que não são exclusivamente económicos, são problemas de, conhecendo efetivamente o que aqui se faz e o que aqui se produz e o importante que isso é para a manutenção da nossa presença, que deveria haver uma atenção a este trabalho e um diálogo no sentido de encontrar maneiras de poder dar a estas pessoas que fizeram esta formação ao longo dos anos, com imenso sacrifício, porque é feito em horário pós-laboral, etc., de lhes dar títulos, de lhes dar, digamos, certificados, de lhes dar alguma coisa que expresse a sua capacidade atual e que lhes permita, por exemplo, desenvolver atividades formadoras noutras instituições, sejam elas privadas, sejam públicas, etc. Há aqui N coisas que são muito importantes. Se de facto estivermos empenhados em manter aqui a cultura portuguesa aberta, como sempre estivemos ao longo destes anos, à comunidade de Macau, e pela nossa escola têm passado pessoas de todas as nacionalidades também, há aqui muita coisa para resolver. E, se do ponto de vista político, eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que foi dito, isso é uma faceta. Agora, quando nós estamos a falar das associações e do trabalho e da ligação das associações a Portugal,
há um mundo vastíssimo que Portugal, se tivesse de facto empenhado e se tiver interesse em manter esta presença cultural aqui em Macau, tem que olhar, tem que começar a olhar e a dialogar noutros termos com as associações locais. Pronto, isto, quando falo nisto, eu de facto vivo isto com muito entusiasmo e com muito calor, mas é efetivamente resultado de uma experiência. Eu estou em Macau há 40 anos, estou empenhada neste trabalho da Casa de Portugal desde que ela nasceu, e vivo isto de facto de uma maneira muito, muito calorosa, muito quente. Aqui toda a gente sabe que eu sou assim, não há nada a fazer. E é sobre estes aspectos. Agora, de outro ponto de vista, eu gostava de dizer uma coisa também. Nós falamos das instituições públicas e dos funcionários e das formas como as coisas correm, mas há outras instituições que também é preciso olhar. Eu falo, por exemplo, do ponto de vista económico, por exemplo, a questão dos bancos. Os bancos lidam com as pessoas que estão em Macau como se fossem todos bandidos. Parte-se do princípio que é tudo é para desconfiar. Portanto, pessoas que têm aqui a sua vida, que ao longo dos anos têm contas em Portugal, que fazem as suas transferências regulares porque têm compromissos em Portugal e que, portanto, suportam esses compromissos através das suas transferências de Macau, etc. As exigências que os bancos fazem, sistemáticas, a perguntar coisas como se toda a gente fosse porque está fora de Portugal e faz transferências, ainda por cima, contas que têm anos da maior parte das pessoas e transferências que são sistemáticas, regulares, compromissos que normalmente até são cumpridos através desses mesmos bancos, para fazer provas de que não é lavagem de dinheiro, para fazer provas disto e daquilo e daquilo outro. Eu acho, houve um período em que houve uma grande preocupação de captar as remessas dos imigrantes. Atualmente, os bancos, não sei se é essa, de facto, a orientação do Banco de Portugal, se é essa a orientação do governo. O que é certo é que os bancos levantam as maiores dificuldades a quem está em Macau e tem que cumprir compromissos em Portugal. Há pessoas aqui que neste momento têm as suas contas em Portugal congeladas, com depósitos, não as podem movimentar porque não apresentaram este documento, aquele documento, etc. Tudo, na maioria dos casos, coisas que no estado da pandemia, no estado das limitações que nós temos aqui, de nos movimentar, de fazer determinado tipo de atos, quer dizer, torna extremamente difícil as pessoas tratarem desses assuntos. E depois, digamos, a sensação de revolta, de se sentirem tratados, tendo ao longo dos anos contribuído na medida das suas capacidades, etc., para a própria economia portuguesa, serem tratados como se todos, à partida, fosse para desconfiar, fosse tudo bandido. Eu acho que isto também precisa de ser olhado pelo governo e de ser pensado que as coisas não podem ser tratadas todas na mesma base e da desconfiança permanente. Amélia, temos 15 minutos para terminar, não quero cortar a palavra. Não, acabei, desculpa. Miguel Seda Fernandes, não sei se queria acrescentar alguma coisa. Quando eu me entusiasmo com estas coisas é terrível, mas estou calada, Vítor. Já estou calada. Temos menos de 15 minutos para terminar. 15 minutos, já estou calada. Vou ser mais breve. Mas eu queria secundar as palavras do Jorge João, quando ele fala uma questão muito importante, que é a política da Grande Bahia, que está muito em voga aqui, e é, aliás, uma das cavalos de batalha do governo da República Popular da China.
com toda a razão, há uma grande atenção, uma grande importância política que se atribui à Grande Bahia e, de facto, Portugal pode, efetivamente, aproveitar. O doutor Augusto Santos Silva disse muito bem, existe, de facto, um privilégio, ou melhor dizendo, Portugal está numa posição privilegiada nas suas relações com a China. De facto, é daqueles países europeus que não teve problemas propriamente historicamente, nunca teve problemas com a China, mas houve aí no percurso histórico algumas escaramuças, mas aquilo não teve dignidade para inverter o curso das coisas. Ora bem, Portugal de facto pode aproveitar. Aliás, sempre no passado andámos a dizer que Portugal pode aproveitar através de Macau, essa porta de Macau, para fazer muita coisa. Não é porque o empresário terá que passar sempre por Macau, não estou a falar disto. Porquê Macau? Porque, de facto, Macau é a porta para todo o diálogo a nível superior à simples conversação interimpresarial. Portugal pode, através das embaixadas, mesmo em Lisboa, poder efetivamente aproximar, pode dar maior importância a estas relações com benefícios para a sua comunidade aqui em Macau. Em Macau nós correspondemos sempre. Em Macau, ser-se português em Macau, para além da sua identidade, da sua nacionalidade, para além do seu passaporte, tem uma particularidade. Que é, nós fazemos todos os dias diplomacia. Todos os dias nós estamos a fazer diplomacia direta. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós dizemos em relação a Portugal, estamos a ser diplomatas. Nós nunca iríamos, quando nós falamos sobre Portugal, temos o nosso cuidado para não ferir aquelas suscetibilidades. Nós todos os dias temos que ter esse tipo de cuidado. É um cuidado que não é de agora, repara, é um cuidado que vem há séculos. Há séculos que fazemos, eu diria, chamada a diplomacia diária. Todos os dias estamos a fazer a mesma coisa, todas as vezes quando nós queremos falar de Portugal, todas as vezes que nós invocamos a nossa matriz portuguesa, estamos a ser diplomatas. Ora bem, e por que é que eu estou a dizer isto? Porque isto é algo que pode corresponder. Se Portugal não faz o seu trabalho, nós, por mais diplomacia que nós possamos fazer, de nada vale. Vê que, de facto, Jorge Fão tem toda a razão aqui. Quando Jorge Fão fala da Grande Bahia, parece que, eu não sei, em Portugal, como é que estão a reagir em relação a essa coisa da Grande Bahia. Lá está, porque também está muito longe disto. Mas, de facto, eu não estou a falar de Grande Bahia como uma espécie de Eldorado, mas a Grande Bahia pode aproveitar as empresas portuguesas, pode melhorar a presença portuguesa cultural que seja em Macau, pode ser um polo de grandes investimentos, de contactos de diversas escalas entre Portugal, a China e que vale destas relações com outras, naturalmente, com outros povos. Eu julgo que Portugal, se deixar esta oportunidade, se deixar para trás isto e, naturalmente, Portugal traz o país tem os seus problemas, quem não os tem, não é? Está na Europa, que não está mais fácil, e, naturalmente, pertencente à Europa, obviamente que os problemas também se repercutem no país, mas, a par disto tudo, se Portugal deixa passar esta corrida, chamemos-lhe a corrida à Grande Bahia, por exemplo, está a perder uma grande oportunidade. E como é que ele faz? Faz através de Macau. E porquê Macau? Porque a própria China elegeu Macau. Elegeu Macau para ter uma posição privilegiada no diálogo com os países da língua portuguesa.
Portanto, Miguel, temos que... Vou já terminar, já alegações finais. Portanto, há mais cuidado para isto. Portugal precisa de ter, não olha para o mínimo que seja a nossa comunidade, olha para um sentido estratégico, que nós estamos a fazer o nosso trabalho. E a aproveitar esta questão da certificação dos cursos que foi levantada pela Amélia António, para perguntar ao Manuel Machado, e como é que é a questão curricular, quando temos as autoridades de Macau a quererem fazer alterações no currículo dos jovens da Escola Portuguesa de Macau, que depois entronca um pouco com aquilo que acontece em Portugal. Desculpa, tive aqui um problema com a ligação do microfone. Pois, eu respondo com todo o gosto à sua questão, mas gostaria, antes disso, de pegar nas palavras, em algumas das palavras, porque aqui já foi praticamente tudo dito, não é? Portanto, não queria estar a ser repetitivo. Até eu gostava de pegar nas palavras que o Miguel Sena Fernandes disse há pouco, do exercício diário da diplomacia por todos nós. Na verdade, e no mundo em que eu me movimento mais, que é o mundo da Escola Portuguesa de Macau, essa frase tem toda a razão de ser, porquanto os nossos contactos com as autoridades de Macau, nomeadamente com os serviços de educação e juventude, são praticamente diárias e, junto deles, merecemos da maior confiança. Somos muitíssimo bem tratados pelas autoridades e a escola é muitíssimo acarinhada. E prova disso é o facto de, por exemplo, existirem protocolos vários assinados entre a Fundação Escola Portuguesa de Macau e os Serviços de Educação e Juventude, no sentido de, por exemplo, a Escola Portuguesa de Macau certificar a conclusão do ensino secundário dos alunos das escolas oficiais chinesas, no sentido da Escola Portuguesa de Macau ser responsável pela contratação de docentes para virem prestar funções em escolas dos Serviços de Educação e Juventude, enfim, estes são apenas alguns exemplos. Portanto, a Escola Portuguesa de Macau é uma instituição de ensino, mas o seu papel em Macau, como digo repetidamente, não se esgota enquanto instituição de ensino, é também uma representação, eu não diria diplomática, mas é uma representação cultural portuguesa aqui em Macau e que transmite, difunde, para além dos conteúdos curriculares, obviamente, a língua, a cultura, as maneiras e os costumes de Portugal. E, portanto, desempenha um papel extremamente importante. No que diz respeito à questão que me coloca concretamente sobre os currículos, nós, como sabe, somos uma escola autorizada, uma escola portuguesa e a única escola portuguesa autorizada a funcionar aqui em Macau, e, por consequência, para além do currículo próprio das escolas portuguesas, tem todo o sentido incorporarmos no nosso currículo disciplinas que abordam e tratam também questões relativas com a história e com a cultura, com a língua de Macau e da República Popular da China. Essas questões têm sido tratadas ao longo do tempo, têm sido tratadas quer com os responsáveis da escola, quer com os responsáveis da Fundação Escola Portuguesa de Macau, quer com o Ministério da Educação em Portugal e também com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, foram acordadas e no currículo e nos conteúdos programáticos e nas disciplinas que os nossos alunos frequentam, nomeadamente em determinados níveis, é obviamente incorporada o conhecimento que faz todo o sentido da cultura chinesa, da história chinesa, da língua chinesa, da geografia chinesa. Isso faz todo o sentido, uma vez que a escola portuguesa está implementada aqui em Macau. Eu gostava de dizer ainda também, para terminar, porque sei que o tempo já é curto, haveria mais coisas para referir, mas neste papel que a escola portuguesa desempenha aqui em Macau, e eu não tenho, obviamente, o conhecimento que os responsáveis por outras associações têm, porque estão à frente de associações de maior amplitude, que lidam com maior diversidade, talvez, de pessoas, mas eu lido com os encarregados de educação, lido com os alunos e lido também, ou nós lidamos, a nível da escola portuguesa, com pessoas oriundas das diferentes comunidades. E tenho uma percepção também dos problemas que muitas delas atravessam.
de outros tipos de problemas, eventualmente, mas também temos a percepção e procuramos, obviamente, na medida do possível, ajudar a procurar resolvê-los. Gostaria de sublinhar, para terminar, que sentimos, tal como já foi dito por outros colegas aqui do nosso encontro, que relativamente a Portugal, nós sentimos a necessidade de uma maior proximidade de Portugal relativamente à escola. Sentimos essa necessidade porque sentimos que, no que diz respeito ao tratamento de determinadas questões, por vezes o mesmo é demasiado moroso, não é? E é demasiado moroso porque estamos, de facto, em longitudes diferentes, estamos muito longe uns dos outros e, por vezes, a nível da administração também existe, como foi dito há pouco, pouco conhecimento daquilo que se passa aqui, concretamente agora, do que se passa dentro da escola portuguesa. Portanto, eu sublinharia a importância deste progressivo aumento da proximidade, quer nestes momentos, quer em todos os momentos, no sentido, como disse a doutora Ana Soares, estes encontros, estas reflexões, estas trocas de impressões e este pôr em cima da mesa dos problemas que preocupam cada um de nós é bastante importante e julgo bastante frutuoso. Muito obrigado. Obrigado, Manuel Machado. Rapidamente, já, Salles Marques, estamos mesmo a terminar. Rocha Diniz, não sei se Salles Marques tem aqui o microfone desligado. Ok. O Salles Marques não tem luz, pá. Está sem luz. Está sem luz, pá. Não tens luz, pá. Tem lá. Não, é muito fraca. Eu tive que mudar. Está bem. Pronto. Diz o que tens que dizer. Bom, é assim, eu, antes de mais, aprecio muito as palavras que o Dr. Santos Silva teve relativamente à política de Portugal, no que diz respeito ao relacionamento com a China, com o qual concordo inteiramente. No que diz respeito às questões que foram abordadas, obviamente muito foi dito, eu quero apenas acrescentar que, de facto, Portugal é o único país do mundo cuja língua é promovida também pela China, como um instrumento estratégico. Acho que só a dizer isso, ao dizer isso, já estamos a ver como é que há um potencial tão grande que pode e deve ser utilizado por Portugal para ampliar, digamos, o seu espaço do ponto de vista económico e também cultural. No que diz respeito à Grande Baía, também muito foi dito, eu apenas quero sublinhar que há muitos anos que defendo que Portugal, relativamente à China, devia ter uma abordagem seletiva. E essa abordagem seletiva, para o caso do que diz respeito à Grande Baía, deve ser mesmo muito especial, porque, efetivamente, a Grande Baía apresenta um conjunto de condições que, a serem bem exploradas, podem, de facto, beneficiar as relações económicas entre Portugal e a China e a sua cooperação mútua de uma forma, talvez, nunca antes imaginável. Portanto, acabo por aqui. Muito obrigado pelo tempo que me deram e também um prazer ter falado convosco. Rocha Diniz. Bom, eu não tenho nada de especial a dizer, mas pronto, eu acho que, apesar de tudo, há aqui uma necessidade de afetos que também acho que é muito importante. Realmente, não se trata de finanças, não se trata de economia. Durante estes anos todos andámos precisamente a tentar dizer às empresas portuguesas para virem para cá, mas há problemas de escala, isto é tudo muito complicado, de modo que eu acho que isto seria um princípio de outra conversa e não o fim da conversa. Portanto, eu queria pedir desculpa de ter chegado tarde, mas dou um abraço solidário a todos vocês, incluindo ao nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ana Soares, uma última palavra? Também estás sem som no microfone. Estás sem som. Votos por uma participação larga no próximo ato eleitoral. É importante claro. Que a participação das comunidades continue a crescer, já
cresceu no último ato eleitoral e, portanto, são esses os meus votos para a sessão 2. Ana, obrigado. Ana, mas desculpa uma coisa. Mas eu não sei se chegaram a dizer aqui, peço desculpa, mas é preciso saber que houve muita gente que saiu de Macau, vai haver menos votos em Macau, ainda não chegaram votos a Macau, não chegaram votos para as eleições em Macau, não sei se alguém me contradiz. Eu hoje estive na caixa do correio, tenho um aviso para levantar qualquer coisa aos correios. Mas eu ainda não recebi nada. Não recebi nada e já fui todos os dias lá. Hong Kong já recebeu. Já começaram eu sei, Hong Kong recebeu, mas Macau não recebeu. É só isso. E, portanto, deve estar a receber mesmo. É aquela questão. 2 semanas. Okay. Antes de dar a palavra ao Santos Silva... Vai haver menos votos. E como o Partido Socialista tem ganho em Macau, eu acho que vai haver menos votos no Partido Socialista. E por isso estou um bocadinho incomodado. Antes de passar a palavra final ao professor Augusto Santos Silva, temos aqui uma pergunta de uma pessoa que nos estava a ver no Facebook, que é qual é a posição do PS relativamente à possibilidade de implementação do voto eletrónico. E dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Eu tenho registro de 3 perguntas e, se me permitem, vou responder-lhes. Primeira, qual é a posição do PS em relação à possibilidade de implementação do voto eletrónico? A nossa posição é muito simples. Todas as modalidades de voto são aceitáveis, desde que cumpram a nossa Constituição, que manda que o voto seja pessoal, seja sigiloso e seja livre. Nós, já em 2019, fizemos uma primeira experiência, que foi o voto eletrónico presencial num dos círculos eleitorais, no caso o Círculo de Évora. E vamos continuar a fazer essas experiências. No caso das comunidades, a primeira experiência que vamos fazer em relação ao voto eletrónico vai ser mesmo na próxima eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas, porque é isso que está acertado com esse Conselho. Agora, devemos ir com cuidado, devemos ir gradualmente para garantir que o voto é pessoal, isto é a pessoa que é titular do direito de voto que vota em condições de liberdade, isto é, não é pressionada por ninguém, escolhe quem livremente quer e o voto é seguro. Quer dizer, não há possibilidade de interferir, de complicar ou impedir a contagem dos votos com a presença das diferentes forças políticas para que essa contagem seja escrutinada por todos, etc. O voto postal está hoje muito facilitado, já agora, se me permitem, também por decisões tomadas no Parlamento, com a contribuição dos deputados do PS, para além destes deputados eleitos pelo PSD nas comunidades, que o PSD agora decidiu expulsar das suas listas, bem entendido. Porque o voto postal é gratuito, porque as pessoas que querem votar presencialmente também o podem fazer, sendo e tal, decidiram fazê-lo no consulado em Macau desta vez, e assim sucessivamente. Portanto, os boletins de voto foram expedidos a partir da 3ª semana de dezembro, portanto, devem estar a chegar a Macau, mas essa demora deve fazer com que as pessoas devem ser rápidas na devolução da carta com o voto preenchido, porque a data limite de chegada dos votos por via postal a Portugal é o dia 9 de fevereiro e, portanto, quanto mais rapidamente expedirem as cartas, os invólucros postais para Portugal, melhor, mais seguros estão. E eu estou confiante de que vai haver maior votação desta vez, porque este processo é gradual. Só as pessoas que não têm nenhuma experiência da vida é que acham que, como há 1.500.000 de recenseados automáticos, passa a haver 1.500.000 de votantes. Não, é um processo gradual. Entre 2015 e 2019, o número de votantes nos ciclos da imigração
cresceu praticamente 6 vezes. E agora vai crescer mais, porque as pessoas vão se habituando a este novo direito que têm, que podem exercer comodamente e podem exercer efetivamente. Havia 2 outras perguntas do Pedro Valdegato que entraram aqui e eu queria também responder-lhes. A primeira pergunta é relativa aos vistos de múltiplas entradas que havia antes da pandemia para aceder à China e que agora, durante a pandemia, estão a ser restritos, pois a posição das autoridades diplomáticas e consulares portuguesas é que essa situação vigente antes da pandemia que seja retomada o mais depressa que se puder, tendo naturalmente sempre em consideração a política sanitária das autoridades chinesas, que são as autoridades competentes para desenvolvê-la. E depois a sugestão, uma segunda questão, que é uma sugestão, que é a sugestão de pôr em contacto as startups portuguesas com empresas chinesas e que tem muito a ver com a questão também colocada sobre a Grande Baía. Nós vivemos tempos anómalos desde princípios de 2020, mas logo que seja possível regressar à normalidade, há avaliações a fazer. E há avaliações a fazer com o sentido prático da doutora Amélia António. Dou o exemplo das avaliações que eu próprio pretendo fazer. Houve 3 grandes mudanças introduzidas no meu mandato em relação à nossa relação diplomática e consular com a China. A primeira foi justamente passar a colocar embaixadores como cônsules. Vamos fazer a avaliação agora. Em 2022 vai mudar o cônsul e vamos fazer a avaliação e o compromisso que eu tomo, se estiver aqui neste lugar, como espero, é fazer uma nomeação de alguém que responda a todas as dimensões da atividade consular, que não é apenas passar papéis, é também a dimensão económica, a dimensão empresarial, a dimensão da relação com as associações, a dimensão do apoio à escola portuguesa de Macau. Todas estas dimensões são muito importantes para o cônsul português em Macau e a nomeação que farei terá em conta a avaliação em todas estas dimensões. Em segundo lugar, a segunda grande mudança foi acrescentar mais um consulado à rede de consulados portugueses em Macau, foi em Cantão, e esse consulado em Cantão tem uma componente económica que é absolutamente essencial. Nós não temos, do ponto de vista da procura de vistos, das comunidades portuguesas residentes em Cantão, estou a usar a palavra portuguesa para designar a cidade, que justificassem por si um consulado, mas justamente a dimensão económica, os grandes projetos económicos no sul da China, aconselhavam que aumentasse a rede consular portuguesa. Nós só podemos ter, naturalmente, uma embaixada na capital, em Pequim, mas podemos ter consulados em várias cidades e este novo consulado em Cantão tem uma componente económica que é absolutamente essencial. E a terceira mudança foi, nós criamos dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros uma Secretaria de Estado da Internacionalização, que é a responsável principal pelo incremento das relações económicas externas. É mais uma razão pela qual eu acho muito peregrina a ideia de acantonar os portugueses residentes no estrangeiro no Ministério próprio das Migrações. É muito peregrina a ideia. Nenhum dos meus interlocutores hoje pode ser caracterizado como um migrante. Os senhores estão estabelecidos em Macau, são portugueses que vivem no estrangeiro e não devem ser confundidos com os imigrantes com I que durante 2 ou 3 anos vêm trabalhar para Portugal, por exemplo, na agricultura, para acumular alguma poupança e regressar ao seu país. As comunidades portuguesas são uma coisa completamente diferente disso. São, claro, imigrantes e depois as suas descendências, as várias gerações de descendentes e de muitos portugueses que vivem hoje no estrangeiro já nasceram no estrangeiro e não deixam de ser por isso portuguesas e não podem ser considerados imigrantes. Portanto, é um absurdo, na minha opinião, para falar com franqueza,
querer tirar as comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pô-las no Ministério das Migrações, juntamente com as outras questões com que nós temos que tratar e que são questões de migrações propriamente ditas. Fechado este parênteses, eu queria dizer que esse acrescento ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da parte da economia externa, das relações económicas externas, destina-se justamente a trazer todos os ovos para esta cesta comum da nossa relação externa, incluindo aquelas que possam potenciar a presença das nossas empresas em grandes oportunidades de investimento em todo o mundo, e uma das maiores que hoje existe é o projeto da Grande Baía. Nós, ao longo destes anos, fomos conquistando o mercado chinês para várias das nossas empresas, num processo sempre bastante lento, mas os senhores conhecem também como eu as razões dessa lentidão, mas hoje, sobretudo para a nossa agropecuária e para a nossa hortofruticultura, a China já é um mercado muito relevante, com tudo isso que significa, e esse trabalho tem que ser continuado. Eu queria dizer também que estou totalmente de acordo com a doutora Amélia António e o doutor Jorge Fão sobre a necessidade de trabalhar com as associações e não reduzir esse trabalho só à questão de mais subsídio ou menos subsídio. Isso pode ser importante, dependendo da capacidade das associações, mas o mais importante é acarinhar essas associações, usá-las, que são formas muito mais económicas de nós investirmos nos locais em que queremos aumentar a nossa influência. E quando nós olhamos para a Fundação do Oriente, para a Fundação Jorge Álvares, para o Instituto Português do Oriente, para o Centro Científico e Cultural de Macau e Lisboa, para as diferentes associações, a Misericórdia, tudo isso representa uma rede de recursos muito importante que devemos mobilizar com coerência em Macau. Finalmente, a questão de Macau dentro da China e a singularidade de Macau, porque esse é o meu ponto essencial. Eu queria dizer duas observações finais, se o nosso moderador me permite. A primeira é esta. Eu preciso mesmo dos deputados eleitos pela imigração. Preciso. E eu ou qualquer outro, o país precisa. Porquê? Porque o país precisa de pessoas e precisa dos senhores e das senhoras, e por isso agradeço tanto a vossa presença aqui. Porque o país precisa de ouvir quem está no terreno e não apenas de saber o que se passa no terreno através das televisões internacionais. Para não falar da China, deixem-me falar da Venezuela. Porque durante estes 6 anos de mandato, muitas vezes na Assembleia, nas entrevistas, etc., disseram-me assim, mas o senhor devia era romper relações com o regime venezuelano, o senhor não devia falar com eles. E eu respondia sempre, pois se eu não falasse com eles, não merecia ser ministro dos Estrangeiros. Porque é falando com eles que eu posso defender os interesses dos portugueses que lá vivem. E a minha fonte de informação sobre o que se passa na Venezuela, ou a minha fonte de informação sobre o que se passa em Macau, não deve ser apenas as agências noticiosas internacionais. Deve ser a comunidade portuguesa residente no estrangeiro. E para não falar da China, devo dizer que a propósito da Venezuela, mas isso podia ser generalizado para outros quadrantes, que muitas vezes recebi telefonemas da Casa Branca e do Departamento de Estado em Washington, que me perguntavam qual era a minha opinião sobre o que se passava na Venezuela, porque queriam ouvir essa opinião. E sabiam que essa opinião era valiosa porque era a opinião que ecoava as impressões, os sentimentos, as emoções, as dificuldades, as interpretações dos portugueses que lá viviam. Esse elemento é muito importante e por isso é que os deputados, qualquer que seja o partido, ou os dirigentes associativos, qualquer que seja a orientação, são tão importantes
para quem trabalha nas áreas em que eu trabalho. A segunda observação é esta. Sabem que em 2016 nós tivemos uma grande campanha para a eleição do António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. E a eleição fazia-se pelos 15 membros do Conselho da Segurança, e nós sabíamos que a França estava connosco. A França foi o primeiro dos países que têm lugar permanente no Conselho de Segurança e podem votar a apoiar-nos. Mas mesmo antes de países muito próximos de nós, como o Reino Unido ou os Estados Unidos, decidissem apoiar-nos, já a China nos tinha feito saber que António Guterres era o seu candidato. E das vezes que eu perguntei a interlocutores chineses porque é que foram tão rápidos a fazer essa posição, esse posicionamento, a declarar esse apoio, recebi sempre duas respostas. A primeira, foi duas justificações. A primeira resposta, mas sempre a mesma, qualquer que fosse o interlocutor das autoridades chinesas com quem eu falasse. A primeira resposta era dizer assim: nós conhecemos-vos há 500 anos. E, portanto, nós sabemos quem são os portugueses há 500 anos. Foi um português, o primeiro europeu a chegar por mar à China, Jorge Álvares. E conhecemos. Portanto, nós sabemos como vocês são. A que área geográfica pertencem, qual é o vosso posicionamento geopolítico, quais são as vossas alianças, mas nós conhecemos-vos. Segundo, e nós conhecemos o António Guterres, porque negociamos com ele a transição de Macau e sabemos o que acertamos com ele e sabemos como ele cumpriu. E, portanto, para que é que devemos de escolher outro? Ora, essa é a importância essencial da comunidade portuguesa em Macau. Essa é a importância essencial desta ligação tão forte que nós temos que ter com Macau. Porque através de Macau nós chegamos mais longe. Aquilo parece um pequeno enclave, mas é muito mais do que os 16 km quadrados de superfície. Se ainda me lembro do que aprendi na escola primária. Muito obrigado a todos por esta oportunidade e muito boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite. Bom dia. Obrigada. Boa Bom noite, boa noite. Obrigado, Augusto Santos Silva, pela presença, e é só dar uma nota aos nossos convidados e às pessoas que nos estão a ouvir, que amanhã vamos ter uma sessão de perguntas e respostas na APOMAC, também com a presença do Augusto Santos Silva. A APOMAC teve a honra e o privilégio de nos convidar para que possamos esclarecer algumas perguntas dos seus associados, e amanhã, à mesma hora, às 7 horas da tarde, cá estaremos para ouvir os associados à APOMAC. Boa noite a todos e obrigado. Boa noite. Boa noite.